Vamos nessa, continuando o nosso tema da imunidade tributária. Vamos tratar agora de uma imunidade importante, né? Uma classificação fundamental para o mundo do nosso concurso público, que é a classificação das imunidades em imunidades condicionadas e imunidades incondicionadas. Enquanto a imunidade incondicionada, você viu exemplos: imunidade recíproca, imunidade dos templos, de qualquer culto. Você vai ver comigo a imunidade de imprensa, também a imunidade cultural. Ela não necessita observar requisitos estabelecidos em lei infraconstitucional. Existem, por outro lado, imunidades denominadas de condicionadas. A mais importante, está no artigo 150, inciso 6, a linha C, que fala das imunidades dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores e das entidades de assistência social e de educação sem fins lucrativos, atendidos os requisitos em lei. Ou seja, para, por exemplo, uma entidade educacional ter imunidade, tem que atender os requisitos estabelecidos em lei. Aí eu te pergunto, e esta lei, apesar da Constituição só falar em lei, não especificar, é uma lei complementar ou uma lei ordinária? Esse tema é tema de discussão do Supremo Tribunal Federal e vamos estudar isto a partir de agora. Então acompanhe comigo. Veja, imunidades condicionadas e incondicionadas. Considera-se a existência ou não de autorização da norma constitucional imunizante para que as normas infraconstitucionais fixem requisitos para a concessão da imunidade. Neste sentido, a imunidade condicionada é aquela que depende da observância de requisitos legais para a sua implementação. Ou seja, a imunidade condicionada deve observar aquilo disposto em lei infraconstitucional. Já a imunidade incondicionada não depende dessa observância. Ela tem aplicação imediata, que é a imunidade recíproca, a imunidade religiosa, a imunidade cultural ou de imprensa. Chama a sua atenção para outro exemplo de imunidade condicionada disposto e estabelecido no artigo 195 do nosso texto constitucional, que fala da imunidade relativa às contribuições de seguridade social, relativa pertinente às entidades de assistência social. Então, as entidades de assistência social têm imunidade relativa a contribuições para a seguridade social, atendidos os requisitos em lei. Ou seja, ali também tem que atender os requisitos em lei. Né? Isso está disposto no nosso querido artigo 195, como a gente já viu aqui em aulas anteriores, ou seja, é aquela falsa isenção. Mais precisamente, o parágrafo 7º do artigo 195 do nosso texto da República. Veja que, por exemplo, a imunidade estabelecida para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que devem atender os requisitos da lei, de acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha C da CF. Por outro lado, a imunidade incondicionada independe de qualquer condição estabelecida pela lei infraconstitucional para operar, né, para ser concretizada, para operar a sua eficácia plena e aplicabilidade imediata. Por exemplo, a imunidade recíproca é a imunidade incondicionada. Veja aqui, né, um ponto fulcral para o seu sucesso em provas de concurso público. O que seja, o texto constitucional estabelece a proibição de se criar impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações. E aqui eu chamo a sua atenção, porque é questão recorrente em prova, não só os partidos políticos, mas as suas fundações. Vou dar um exemplo. A Fundação Luiz Eduardo Magalhães, que é uma fundação ligada ao DEM, né, o partido DEM, né, alguns chamam o DEM de demônio, né, era o antigo PFL, Partido Federal Liberal, Partido Liberal, né, partido aí
do ACM, né? Hoje é DEM, né? Nomenclatura até estranha, né? Partido Democrata. Enfim, o DEM, nada contra o DEM, tem uma fundação denominada de Luiz Eduardo Magalhães. Essa fundação é uma fundação que tem imunidade, porque é uma fundação ligada ao partido político. E aqui eu chamo a sua atenção para um ponto que está sendo cada vez mais cobrado em concurso público. Para o partido político, inclusive sua fundação, ter esta imunidade, ele tem que obter o registro, né? Obter o registro, a sua regularidade perante o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Você viu, por exemplo, que o Partido da Marina não conseguiu a sua regular constituição perante o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele não tem esta imunidade. Só tem imunidade a partir do registro regular no Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Vamos seguindo. E o que é que diz esse dispositivo? Entidades sindicais dos trabalhadores. Aqui eu chamo a sua atenção para um erro comum do candidato. Como sinônimo de trabalhadores, em provas de concurso público, aparece também o termo obreiro. Tá certo o termo obreiro? Tá. É a mesma coisa de empregado. Então, pode cair na prova entidades sindicais dos trabalhadores, entidades sindicais dos obreiros e entidades sindicais dos empregados. Beleza. O que não tem imunidade, na verdade, é a entidade sindical patronal. A entidade sindical do empregador. Né? A entidade sindical do patrão. Essa não tem imunidade. Veja que a Constituição restringiu apenas para entidades sindicais ligadas aos trabalhadores. Isso é importante. Preste atenção agora no ponto fulcral em relação a imunidades condicionais ou condicionadas. Das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, aí vem o ponto fulcral, atendidos os requisitos em lei. Né? A Constituição também dispõe que tal vedação compreende somente o patrimônio, as rendas e os serviços relacionados com as finalidades essenciais destas entidades. Perceba que nesse contexto é bom frisar que o enunciado sem fins lucrativos diz respeito às instituições de educação e de assistência social. E aqui vem o ponto fundamental, também, igualmente. Olha o que o STF diz. O STF compreende que a Constituição Federal remete à lei ordinária a fixação de normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune. Mas não, isso é importante, os lindes da imunidade, que quando suscetíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à lei complementar, de acordo com o artigo 146, inciso 2. Decisão importantíssima, cada vez mais cobrada em prova. Veja, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar as imunidades é papel de lei complementar. Ok? Preste atenção nisso. Então, repetindo o que afirma o Supremo. A Constituição e o funcionamento da entidade pode ser regulado por lei do compadre, a lei ordinária, mas não os lindes da imunidade, ou seja, mas não ali, né, a regulamentação da imunidade, que é reservada à lei complementar. Perceba que, desse modo, para ser considerada entidade sem fins lucrativos, se deve atender ao artigo 14 do CTN, estabelecendo 3 requisitos, e 3 requisitos cumulativos. Para ser considerado entidade sem fins lucrativos, tem que atender o requisito 1, 2 e 3 do artigo 14. A saber, não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Né? O contrato social vai fixar quais são os objetivos institucionais daquela entidade. E aqui a aplicação deve ser de 100%.
99% não basta. Aqui é 100%. O CTN foi claro, aplicar integralmente no Brasil. E terceiro, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de segurar sua exatidão. Em outras palavras, cumprir regularmente com a sua obrigação tributária acessória, com o seu dever instrumental, de manter regular a sua escrituração contábil. Portanto, na falta de cumprimento destes requisitos, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício da imunidade tributária. Aí temos duas súmulas, a 724 e a 730 do STF. A primeira fala que o IPTU é aquela mesma jurisprudência da imunidade religiosa, que é imune o IPTU pertencente a qualquer das entidades referidas, no artigo 150, inciso 6, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Ok? E o nosso querido artigo súmula 730 se refere às instituições de assistência social que apenas alcançam entidades fechadas de previdência social privadas se não houver contribuição dos beneficiários. Por que essa restrição do Supremo se não houver contribuição por parte dos beneficiários? Claro, porque se há a contribuição, deixa de ser entidade de assistência social. Vou lembrar aqui um caso de uma novela. Tinha uma novela que tinha aquele Tony Ramos, tinha o Fábio Assunção, tinha o Wagner Moura, tinha a Camila Pitanga, que a novela se passava praticamente no hotel. Era uma novela das 9, não sei em que ano, e não lembro o nome, mas você vai lembrar isso se você assistir novela. O que acontecia? Existia uma briga entre Fábio Assunção e Wagner Moura, né? Era ali o controle, né? E tinha o Tony Ramos, que era o dono do hotel, que ficava pegando as menininhas, né? Pegava as menininhas da novela toda. Então, em certo capítulo, o Fábio Assunção, que era um dos chefes lá do hotel, empregado do Tony Ramos, propôs aos funcionários do hotel um sistema de entidade de previdência social. A primeira pergunta que ocorreu naquela reunião foi a seguinte: um funcionário perguntou, sim, mas vamos ter que contribuir? A resposta de Fábio Assunção foi, vai ter que contribuir? Sim. Então veja que naquele caso ali não iria se aplicar a súmula 730, porque aquela entidade de previdência social, a entidade fechada, ali não seria entidade de assistência social. Por quê? Porque teria um regime contributivo. A assistência social é um princípio de Jesus Cristo. Por quê? Porque é dar sem ter nada em troca. Por isso que é a Constituição da imunidade. É você dar sem querer nada em troca. Então, só a entidade fechada de previdência social só é imune se não houver contribuição. Porque se há contribuição, não tem imunidade. Ok? Importante isso. Veja aí uma questão do concurso da ESAF, Ministério Público Estadual de Goiás. Na verdade, aí uma questão da ESAF do Ministério Público Especial de Contas de Goiás. Os partidos políticos são entidades imunes. Benefício que não se estende às suas fundações. Incorreto, né? Falso. Aí, no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, foi cobrada a seguinte questão. No tocante às imunidades tributárias conferidas às instituições de assistência social sem fins lucrativos, somente alcançam as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Esse é um item correto. Segundo item, não excluem a atribuição por lei às instituições de assistência social da condição de responsáveis pelos tributos que lhe caiba reter na fonte. Correto também. É importante dizer aqui que a imunidade não retira a obrigação da entidade de cumprir com as suas obrigações tributárias, acessórias, e a entidade pode ser, sim, considerada responsável tributário, ou seja, sujeito passivo indireto. Ela não pode ser contribuinte, mas pode ser responsável tributário. Isso é importante. Correto.
Terceiro item, não dispensa de tais entidades do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, como a manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, correto também, e ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a tais instituições, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Veja que o último item também é correto, é a literalidade da súmula 724. Por fim, para finalizar, veja essa questão de procurador federal. Acerca da imunidade jurídico-tributária, é correto afirmar que seu gozo não pode depender do atendimento de requisitos estabelecidos em norma infraconstitucional. Item errado. Pode depender, você acabou de ver o caso das entidades de assistência social e de educação previstas no artigo 150, inciso 6, a linha C. Um forte abraço.